Oi, gente! Meninos, módulo 8, reflexão total. Vamos lá, ó. Nós temos o fenômeno estudado no módulo 7, chama-se refração. Dentro da refração, nós podemos observar o fenômeno da reflexão total da luz. Então, a princípio, imaginemos que a gente tem aí dois meios, tá bom? O meio 1 e o meio 2. Pode ser, por exemplo, sei lá, o vidro e a água. E aí um raio de luz, ele incide sobre esta superfície com um ângulo I de incidência. Acontece que ao invés dele atravessar esse meio, ele reflete. Ou seja, nós estamos observando aqui a reflexão total deste raio de luz. E por que ele não atravessou? Porque existe um valor para I, que é o ângulo de incidência, chamado ângulo limite, onde a luz não sofre o fenômeno da refração. Ela passa a sofrer o fenômeno da reflexão total. Vamos ver como que nós podemos encontrar esse ângulo que gera a reflexão total. Façamos o seguinte, a seguinte análise. Vamos supor que eu tenha um raio de luz que incida sobre esta superfície. Só que não vai acontecer a refração, tá? Vai acontecer a reflexão. Nós chamamos esse ângulo de ângulo limite. Como assim ângulo limite? É o ângulo que limita quando acontecerá a reflexão de quando acontecerá a refração. Vamos dar uma olhadinha aqui, meninos. Vamos dar uma olhadinha nessas duas situações. Eu acabei de estipular o ângulo limite aqui para vocês entenderem. Se um raio de luz incidir sobre a superfície com um ângulo maior que o ângulo limite, vai acontecer a reflexão da luz. Agora, se um raio de luz incidir sobre essa superfície de separação com um ângulo menor que o ângulo limite, aí sim o fenômeno da refração vai acontecer. Galera, e se o raio de luz incidir exatamente com o valor do ângulo limite? Aí nós presenciaremos esse fenômeno acontecendo. O raio de luz incide com um ângulo que é igual ao ângulo limite, e aí ele vai se propagar na superfície de separação desses dois meios. Para nós presenciarmos esse fenômeno, é necessário que o índice de refração do meio 1, que é o meio no qual a luz está vindo, seja maior que o índice de refração do meio 2, que é para onde a luz está indo. Beleza? Então a primeira análise que você vai fazer é essa. O N1 é maior que o N2? Sim. Então há o ângulo limite. Podemos encontrar esse ângulo limite? Podemos. De que maneira? Pela lei de Snell, que é justamente a equação que descreve, né, o fenômeno da refração. O N1 e o N2 eu vou deixar aqui. O I eu vou trocar por L, porque eu estou chamando de ângulo limite, tá? L de limite. E o R, que é o ângulo de refração, note que nesse caso, quando ele incide sobre o meio com ângulo limite, ele sai na superfície. Se ele sai na superfície, o ângulo que a gente tem aqui é de 90 graus. Então vamos colocar 90 graus aqui. Seno de 90 é 1, galera. Então a expressão se resume a N1 seno L igual a N2. Vamos isolar o seno L. Passa o N1 para lá dividindo. Então o seno L é igual a N2 dividido por N1. Se você dividir o N2 pelo N1, você encontra o valor do seno desse ângulo. Se esse valor ele for um valor conhecido, se ele estiver na tabela dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, você consegue determinar qual é o valor do ângulo limite. Beleza? Então a formulinha para determinação do ângulo limite é justamente a divisão do N2 pelo N1. O N2 é o meio da onde ele foi, dividido por N1, que é o meio da onde ele veio. Lembrando que o ângulo limite limita, ele mostra para você quando que vai refletir e quando que vai refratar. Quando que vai refletir? Quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Quando que vai refratar?
quando o ângulo de incidência for menor que o ângulo limite. Beleza, meninos? Vamos para uma curiosidade. Arco-íris. Todo mundo já presenciou no céu o fenômeno do arco-íris. O que acontece para nós presenciarmos esse fenômeno? Então imagine que a gente tem aqui o Sol muito bem desenhado e um raio de luz parta do Sol e vai até o planeta Terra. Choveu, a atmosfera ela está úmida, existem muitas gotículas de água na atmosfera, então esse raio de luz vindo do Sol, ele vai entrar, né? Ele vai atravessar essa gota. Qual é o fenômeno físico que a gente está observando aqui? É o fenômeno da refração. O raio de luz está passando do ar para a água. Então, formará aqui o fenômeno da refração. O que nós estamos presenciando? O fenômeno da dispersão da luz. Lembre-se que a luz branca é a união de todas as cores. Então, nós presenciaremos a dispersão. Uma vez que cada cor tem uma frequência específica, ela vai refratar, né, com ângulos diferentes, fazendo com que cada cor separe, né? Fazendo com que haja o fenômeno da dispersão. Aí, meninos, a gente vai ter, quando esses raios de luz incidirem na superfície posterior da gota, eles vão sofrer o fenômeno da refração, da reflexão total, justamente pelo fato do ângulo limite, né, ser menor que o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. E aí esses raios voltam e a gente consegue presenciar aqui o fenômeno do arco-íris. Então, uma curiosidade para vocês, sempre que vocês observarem um arco-íris, o arco-íris estará à sua frente, então o Sol tem que estar atrás de vocês. Nunca nós podemos presenciar o arco-íris e o Sol um do lado do outro, porque esse fenômeno é fisicamente impossível de acontecer. Então imagina que Bortolinho está presenciando a linda paisagem aqui, o arco-íris acontecendo. E o Sol ao lado? Não, essa figura é fake. O Sol teria que estar atrás do observador, porque os raios solares vêm, incidem na primeira superfície da gota, sofrem reflexão interna total e voltam até o olho do observador para que o observador consiga enxergar o fenômeno do arco-íris. Beleza, meninos? Só uma curiosidade, tá? Vou fazer aí 2 exercícios para treinar. São exercícios do livro 3, da página 223, Pimpolinhos. O 142. Um raio de luz monocromático, uma cor só, propagando-se em um meio de índice de refração 2, atinge a superfície de separação do meio 2, né, que tem índice de refração 1. Então eu anotei aqui, ó, o índice de refração do de cima é maior que o de baixo. Então pode sim acontecer reflexão total. Ele quer saber, o raio luminoso passará para o ar se o seu ângulo de incidência for em relação à superfície. Então imaginem assim, ó, o raio de luz está vindo aqui e pode acontecer 2 coisas. Ele voltar ou ele atravessar. Ele está perguntando quando que esse raio de luz vai atravessar a superfície. Então, para tanto, eu vou calcular o ângulo limite. Vou calcular o ângulo limite. O ângulo limite é o seno do ângulo limite, N2 por N1. O N2 é 1, o N1 é 2. Dividindo um pelo outro, a gente tem 30, né? Seno de quem é meio? 30 graus. Lembrando do que eu havia dito para vocês. Quando que ele reflete? Quando ele for maior que o ângulo limite. Quando que ele refrata? Quando ele for menor que o ângulo limite. Então, se ele for menor que o ângulo limite, ele vai passar para o meio de baixo. O meio de baixo é o ar, é o que ele quer que aconteça. Então, ele tem que ser menor que 30 para que a refração aconteça. E se ele for maior que 30? Aí ele vai refletir, vai acontecer a reflexão total. Olha mais um exemplo interessante. Também do livro 3, da página 223, o 144. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre 2 líquidos imiscíveis. O líquido A não mistura com o B, tipo água e óleo, por exemplo. Usando-se um feixe de luz monocromático, então não vai haver a dispersão da luz, ele é monocromático, uma cor só, que incide de cima para baixo. Então ele vem aqui nessa lanterna e atravessa o meio, né, o meio branco para o meio azul.
Quando esse raio continua e ele chega no meio de separação, né, na superfície de separação, ao invés dele atravessar, ele reflete. Tá? Então está havendo a reflexão total. Dispõe-se dos seguintes líquidos. Então ele deu aqui, ó, líquido 1, 2, 3 e 4. E seus respectivos índices de refração e suas densidades. Com base nesses dados, pode-se concluir que os líquidos A e B são respectivamente. Então é o seguinte, galera, para que a reflexão interna total aconteça, é necessário que o índice de refração de cima seja maior que o de baixo. É o que eu escrevi aqui, o Na tem que ser maior que o Nb. Então vamos ver, o Na é líquido A e o Nb é o líquido B. Se nós olharmos aqui, se o líquido A for o 1 e o B o 2, o índice de refração do 1 tem que ser maior que o 2. Vamos ver se isso acontece. O índice de refração do 1 é maior que o 2? Não. Então joga fora a alternativa A. Se a B for correta, o índice de refração do 1 tem que ser maior que o 3. Verifique isso. O índice de refração do 1 é maior que o 3? Não. Joga fora a B. Vamos passar agora para C. O índice de refração da 2 é maior que a 3? Vê lá, 2 e 3. Sim, opa, pode ser o item C. Deixa ele quietinho ali. Olha o item D. O índice de refração da 2 é maior que a 4? 2 é 1,5, 4 é 1,45. Pode ser. Então a gente tem duas possibilidades aqui. Vamos ver aí. O índice de refração da 3 é maior que a 4? Vai lá, o 3 é 1,4 e o 4 é 1,45. Não, joga fora. Ô Bortoli, mas e agora? Como é que eu faço para assinalar a alternativa correta se as duas podem ser? Vamos olhar para as densidades. Foi nos dito os valores das densidades. Galera, dois líquidos, quando que o líquido de cima fica acima do de baixo? Quando a densidade dele for menor. Então agora, o índice de refração já foi analisado. Vamos analisar a densidade. A densidade do 2 tem que ser menor que a do 3. Vê lá. Densidade do 2 é menor que a do 3? Sim. Então é a alternativa C. Vamos ver se a D está errada mesmo. A densidade do 2 é menor que a do 4? Vai lá, o 2 e o 4. Não, ela é maior. Então, se a alternativa correta fosse a D, os líquidos tinham que estar trocados, porque o mais denso fica por baixo e o menos denso por cima. Beleza, meninos? Segue aí então a tarefinha para o lar, exercícios propostos, tá bom? Tentem fazer. E essa figura aqui, ela ilustra o fenômeno da fibra óptica. A fibra óptica, galera, ela tá rolando aqui a reflexão interna total. Os raios de luz ficam presos dentro desse fio de vidro e não conseguem escapar. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês, logo na sequência, bem interessante falando sobre a fibra óptica. Hoje eu vou mostrar um jeito muito legal de obrigar a luz a fazer curva. Essa é uma experiência bem interessante porque ela mostra o princípio da fibra óptica. O primeiro passo é você fazer um furo na garrafa e o furo tem que ser do mesmo diâmetro do canudinho. Depois você tem que colar o canudinho na garrafa e deixar todo ele para fora da garrafa. Não pode ficar nenhuma pontinha para dentro. Eu estou usando cola quente, mas você pode usar outro tipo de cola à prova d'água, como cola epóxi, por exemplo. A garrafa com esse biquinho eu já tenho, que é a parte mais importante da experiência. Presta atenção que o biquinho ficou bem na parte de baixo da garrafa. Não posso colocar ele muito para cima, senão não vai ter pressão suficiente para a água jorrar aqui para fora. E agora o próximo passo é encher a garrafa d'água e fazer a água fluir aqui pelo biquinho, formando uma curva.